Fluminense muito próximo de assinar com o jogador e tem conversas para liberar atacante. Além disso, o John Kennedy estreou com o pé direito lá no Pachuca, dando assistência e muito mais. A gente vai falar nesse vídeo aqui. Moleques de Xerém se transferindo e tem dinheiro, claro, pingando na conta do tricolor por conta disso. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Desde já, convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar muito do Flusão. Esse vídeo é um oferecimento da Inplay, aplicativo de previsões esportivas chegando no mercado para você se divertir com seus amigos de maneira 100% grátis e mostrar que entende muito de futebol. O link está no comentário fixado desse vídeo, também na descrição, QR Code aqui na tela. Cria a sua conta lá, tem jogo, do Campeonato Carioca, do Campeonato Baiano, todos os estaduais, tem campeonato em inglês também. O que não falta é jogo para você se divertir de maneira 100% grátis. Você, ao criar a sua conta, ganha 1000 moedinhas ali para começar a brincar. Te espero lá pra gente jogar junto, hein? Essa negociação deu o que falar em meados de 2024, quando o jogador deixou o Fluminense por um valor considerado baixo, à época apenas 1 milhão de euros. Estou falando do zagueiro Kaique Almeida, que tinha o seu destaque no Sub-20, muitos torcedores pediam sua promoção aos profissionais, o que nunca ocorreu. O Fluminense efetuou a sua venda ao Watford da Inglaterra, naquela altura 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais para o Fluminense, e o jovem jogador deixou o tricolor. Só que pouco mais de 4, 5 meses dessa operação, o Kaique Almeida está voltando para o Fluminense de maneira grátis, sem custo. O Fluminense vai ficar com 50% do jogador e ele retorna ao Flu. A informação do Vitor Lessa, da porcentagem, fala também que o jogador não se adaptou à Inglaterra e por isso pediu para voltar. O Watford liberou ele para buscar um novo clube sem custos. O staff dele entendeu que voltar para o Fluminense seria uma boa. A princípio, o zagueiro vai ficar no Sub-20, vai ter seus minutos, sua oportunidade por lá. Caso tenha destaque, pode sim ser promovido à equipe principal. E agora o Giba Pérez, setorista do Fluminense lá no GE, traz pra gente a informação de que o Kaique Almeida está hoje, nessa terça-feira, no CT Carlos Castilho, justamente finalizando todos os procedimentos, exames, etc. e tal, para assinar esse contrato e voltar a ser jogador do Fluminense. Situação muito curiosa, No final das contas, o Fluminense meio que sai, de certa maneira, no lucro. A gente vendeu o jogador, recebeu lá os 6 milhões de reais e 4 meses depois o jogador volta a ser nosso. O Watford tem 50% ainda do passe, beleza. Mas o Fluminense também tem 50% e caso o jogador estoure, se torne um grande zagueiro, que era a expectativa de alguns para ele durante sua categoria de base, o Fluminense tem o ativo ali, pode realizá-lo novamente, e pode utilizá-lo principalmente na equipe profissional. Então o Kaique Almeida está voltando aí para o Fluminense, seja bem-vindo de volta, que essa passagem dele seja um grande sucesso por aqui. Agora eu quero trazer para vocês uma apuração aqui da Central Fluminense. O Fluminense tem negociações para liberar atacante. Vamos falar disso só antes, rapidinho. Deixa eu aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá ligadinho aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, falando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui mandar aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o da Mata, de Petrópolis, para o Antônio Nunes, de Laguna, Santa Catarina, para o Eduardo, de Muriaé, para o Marcos, aqui do Rio de Janeiro, Noberto, lá de Angra dos Reis, e para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui no canal. Convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo falando do seu nome e de onde você tá ligadinho aqui no canal. Beleza? Vamos falar dessa situação. Ontem a gente comentou aqui no canal sobre alguns jogadores do Fluminense. O Tricolor divulgou a lista dos atletas que vão seguir como elenco profissional do Fluminense e informou que os demais foram liberados para retornar a Xerém. Só que tem uma galerinha naquela lista ali que não tem mais idade de Xerém, não tem mais idade de Sub-20, então ficou com um futuro indefinido. A gente tem uma informação importante sobre o João Neto, um dos principais jogadores que está nessa situação. Ele e o Felipe Andrade são os jogadores mais conhecidos que estão nessa situação de terem estourado a idade do 20, mas não estarem nos planos para o profissional. O João Neto já chegou a ser emprestado ano passado ao CRB,
conseguiu até jogar, né? Eu lembro de um jogo na Copa do Nordeste que ele mete 2 gols ali e ajuda o CRB a ter um bom resultado àquela altura, mas, né, voltou para o Fluminense, ficou jogando apenas no Sub-23, não teve minutos no profissional, chegou a começar os 2 primeiros jogos desse campeonato carioca, mas não está nos planos para o restante da temporada. A informação que a Central tem é de que tanto o staff do jogador quanto o Fluminense entendem que um empréstimo seria uma boa para ele, ganhar minutagem em outro lugar, continuar o seu desenvolvimento, porque aqui no Fluminense não teria minutos para ele. E aí, nesse momento, existem conversas do João Neto com o Portimonense lá de Portugal. A ideia é que ele seja emprestado até o meio de 2026 com uma opção de compra. Maiores detalhes vão ser definidos ao longo dessa semana, mas o João Neto deve estar rumando aí ao futebol português, onde vai ter essa oportunidade lá no Portimonense. A tendência e a expectativa é que ele seja titular por lá, consiga, né, se destacar no futebol português. É um país de uma adaptação um pouco mais fácil, né, já que fala a mesma língua. Claro que a adaptação sempre é difícil, mas é uma adaptação um pouco mais fácil por ser a mesma língua e tudo, né? O cara vai se entender melhor tanto com os companheiros quanto com o treinador e tudo mais. Então é uma oportunidade muito boa para o João Neto no segmento da sua carreira. Uma situação parecida vive o Luan Brito, atacante, né, filho do Marco Brito, chegou a ser emprestado no final do ano passado ao Defensor Sporting do Uruguai e também, né, com a idade estourada, a ideia é que ele busque um novo empréstimo. Ainda não existem conversas em andamento, mas o Luan Brito também deve ser emprestado para o segmento da temporada. Mesma coisa, né? Tanto o staff quanto o Fluminense concordam que o ideal é que ele saia para ganhar minutagem, né? Ter essa rodagem em outro local, um lugar onde ele possa jogar, né? E enfim, continuar a sua evolução. Então, o João Neto com conversas com o Portimonense lá de Portugal. Você acha que o João Neto deveria ter mais oportunidades no profissional do Fluminense? Deixa um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Quero falar um pouquinho agora de uma dança das cadeiras em jogadores formados aqui no Fluminense, trocando de equipe. Eu vou começar falando sobre o Thiago Andrade, de 24 anos, com passagem na base do Fluminense, jogava no Toronto FC e agora é o novo reforço do Cerezo Osaka. O Cerezo Osaka paga ali cerca de 488 mil euros para contratar o jovem jogador e o Fluminense tem direito a uma pequena porcentagem do mecanismo de solidariedade. Informação quem traz pra gente é o Xeren Stuff. Outro moleque de Xerém que está se transferindo para o futebol asiático, para o futebol japonês, é o Miguel Silveira. Lembra dele? O Miguelzinho saiu do Fluminense de uma maneira completamente polêmica. Assinou com o Red Bull Bragantino, não conseguiu minutagem por lá, estava no Sochi lá da Rússia e agora é o novo reforço do Albirex Niigata lá do Japão. Ele chegou, né, junto do Sochi, em definitivo, para a equipe japonesa e se torna o segundo brasileiro do atual elenco da equipe, né? Já tem também o Danilo Gomes por lá, agora o Miguelzinho será o segundo brasileiro. É um jogador jovem, 21 anos, mas não conseguiu realizar o potencial que tinha nas categorias de base. O Miguel era um dos principais jogadores do Fluminense na sua categoria, mas nunca conseguiu estourar na equipe de cima. Também muitos problemas de bastidores, né? Teve uma briga muito importante do pai dele, que também representa o jogador, com o Mário Bittencourt, aí ele sai de graça, enfim, na justiça, uma situação muito complicada. Agora tem esse novo capítulo lá no futebol do Japão. Dentre os garotos que vão ficar no elenco profissional do Fluminense, um dos grandes destaques desses primeiros jogos foi o volante Wallace Davi. Teve suas primeiras oportunidades na equipe profissional do Fluminense e agradou bastante a comissão técnica, tanto é que ao lado Isaac e Riquelme Felipe seguirá no elenco principal do tricolor. Cara, o GE trouxe um bastidor muito curioso da carreira do Wallace Davi, que ele mostrou muita personalidade. Ano passado, quando o André se lesionou, vocês vão lembrar muito bem, o Fluminense sofreu bastante, né, sem o nosso principal volante. E aí, àquela altura, o GE traz pra gente que o Wallace Davi conseguiu o número do Fernando Diniz, técnico até então do Fluminense, e ligou para ele, se oferecendo para atuar. Falou, ó, precisando, eu tô aqui à disposição, tô me destacando no Sub-17, tenho características parecidas, se você precisar, pode contar comigo. Naquela altura, ele não tinha estreado ainda no profissional. Depois, ele até chegou a ser relacionado em alguns jogos, mas não entrou. A estreia mesmo foi no primeiro jogo do Campeonato Carioca desse ano.
mas por ter se colocado à disposição, essa atitude rendeu elogios internamente, né? Mostrou personalidade, a galera gostou dessa personalidade, essa confiança mostrada pelos jogadores. A gente sabe que é muito importante, o jogador tem que confiar em si mesmo, ter personalidade para conseguir render e desempenhar o seu papel. Eu particularmente gosto muito do futebol do Wallace Davi, então isso aí eu acho que é mais um predicado, né? Assim, você mostra que o cara tem personalidade, a tendência é que ele sinta menos essa transição para o profissional. Então fica essa curiosidade que o GE traz pra gente sobre a trajetória do volante no Flusão. Emprestado pelo Fluminense com opção de compra ao Pachuca do México, o John Kennedy chegou com moral por lá e já fez a sua estreia. O John Kennedy ganhou a camisa 10 na equipe mexicana e atuou na vitória por 2-1 sobre o Santos Laguna. Inclusive, John Kennedy deu uma assistência nessa partida. O lance está passando aí na tela lá, ó. Toquezinho de primeira para o Emílio Rodrigues, que invadiu a área, bateu de canhota, desviou no zagueiro, a bola entrou, foi o segundo gol do Pachuca na partida, com uma bela assistência do John Kennedy. E, cara, para mim, ver essa assistência é até um motivo para lamentar, né? Porque o John Kennedy não conseguiu render no Fluminense em 2024, muito problema extracampo, etc e tal, a gente sabe. Eu fui a favor, tá, da negociação do John Kennedy, eu achava que ele devia sim sair do Fluminense, até pelo bem da carreira dele. Mas você vê um lance desse, dá uma tristeza, porque o John Kennedy, qualidade técnica, ele tem, gente, de sobra, entendeu? Ele tem de sobra, a gente sabe disso, a gente viu, principalmente ali na reta final de 2023. E nesse lance ele mostra aqui uma capacidade de fazer um pivô que falta no elenco do Fluminense. Eu sempre venho batendo nessa tecla. Tudo bem que o John Kennedy não é um cara muito alto, muito forte, não tem aquele perfil do Novizão clássico, mas é um cara que sabe fazer muito bem o pivô. E a gente não tem isso hoje no elenco do Fluminense. Poderia ter se o John Kennedy conseguisse ficar com a cabeça no lugar, conseguir se focar em jogar futebol, porque, repito, qualidade técnica o John Kennedy tem e tem de sobra. Tá emprestado no Pachuca, tem uma opção de compra de 6 milhões de dólares, cerca ali de quase 40 milhões de reais. Vamos ver o desempenho dele lá no futebol mexicano, se o Pachuca vai comprá-lo ou não. Isso tudo ainda é muito cedo para dizer, já que acabou de chegar, tá fazendo sua estreia agora nessa vitória por 2-1 sobre o Santos Laguna no Campeonato Mexicano. Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo da Central. Deixa um comentário aqui embaixo sobre todas as notícias. Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.